E a política nasceu ali? A política já começou um pouquinho no colégio. Eu acompanhava a política desde criança. Por causa da guerra? Guerra, era um assunto presente. Eu nasci em 42, né? Meu pai era italiano, imigrante, torcedor do Palestra Itália. Não era Palmeiras. Palestra Itália teve que mudar de nome porque o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, a Itália. Então era um ambiente que forçava você acabar tendo curiosidade para saber as coisas. De maneira que, com 10 anos, eu já era bem politizado. Já tinha opiniões, eu não me lembro quais são. Você imagina que opiniões deviam ser. Mas eu já tinha opiniões sobre as coisas todas. E, de alguma maneira, já me passava pela cabeça entrar na política. É mesmo? O senhor foi presidente da UE, né? Quer dizer, a União dos Estudantes. Eu já estava na universidade, e aí acabei sendo um dos líderes de uma greve muito prolongada que se fez na época, que era para ter representação estudantil na direção das faculdades e das universidades. E acabei, de alguma maneira, me destacando, até porque eu escrevia também, e aí fui para a UE, União Estadual dos Estudantes. Isso em 62. E aí me dediquei de corpo e alma àquele trabalho, e depois é que foi para a Uni. Para a Uni, né? Bom, na Uni o senhor teve aí uma experiência nacional, o senhor deixa de ser um paulista para ser um homem brasileiro. Foi, na verdade, a Uni para mim foi a primeira escola de Brasil, porque eu não tinha nunca viajado, né? A gente ia de São Paulo, no máximo, para Santos, onde ia para uma pensão, 3 ou 4 dias por ano, porque meu pai trabalhava todos os dias. O único dia que ele não trabalhava no ano inteiro era o dia 1º de janeiro. Mas trabalhava inclusive no dia de Natal. Era no mercado ou ele tinha uma no mercado? No mercado. Inclusive no dia de Natal, inclusive aos domingos, que era meio período, era todos os dias. E eu conhecia muito pouco, inclusive do estado de São Paulo. Quando eu fui para a UE, eu passei a conhecer o estado inteiro, né? Eu tenho até memórias de tudo que eu conheci, porque nós fazíamos muita agitação. O UE volante, ia de ônibus, nos fins de semana, levava teatro, que eu sempre era ligado. Eu, antes de ser eleito para a UE, eu fiz teatro. Como ator? Na Poli. Eu fui, inclusive, diretor do grupo teatral da Poli. E de onde saíram profissionais importantes, o Fauzi Arap, o Clóvis Bueno, saíram gente de teatro. Lembra algum personagem? Eu lembro um personagem de uma peça do Zé Celso. Zé Celso? Vento Forte para Papagaio Subir. Que era o drama de juventude dele quando deixou Araraquara e tal. Então ele escreveu uma peça. Essa daí eu lembro bem porque nós levamos para um festival em Porto Alegre. E naquela época tinha festivais, tinha um carioca que chamava Pascoal Carlos Magno. Não sei se você conheceu. Claro. Ele era um portento, assim, um homem ligado às artes, ao teatro, e organizava um grande personagem. Fiquei amigo dele, inclusive. E aí, eu estava te dizendo, na UE mesmo, nós fizemos muita coisa ligada a teatro, Centro Popular de Cultura da UE e tal. E depois na Uni eu já encontrei o CPC feito, mas me dedicava também muito a isso. E o teatro para a política é muito bom também, né? Teatro. Agora, o CPC, o Centro Popular de Cultura da Uni, que era o maior de todos, ele, na verdade, renovou teatro, música e cinema no Brasil. Toda essa tropa que depois fez cinema novo, fez isso e aquilo, estava todo mundo da Uni. Claro. O Jabor eu conheci na época da Uni, o Cacá Diegues na época da Uni, o Leon Hirschman na época da Uni. Foram grandes personagens da história do nosso cinema. O Vianinha na área de teatro e muitos outros. Eu devo estar cometendo injustiça aqui. Paulo Alberto, talvez? Aposentado? Não, o Paulo Alberto, foi já no Chile, né? O Paulo Alberto já era deputado quando eu cheguei aqui. Já era deputado. Mas ele tinha criado um jornal aqui, da União Metropolitana dos Estudantes, que era fantástico, que ajudou a renovar a imprensa brasileira. Era um momento de muita criatividade e de muita inovação, inclusive dentro da juventude. E a politização era muito grande, porque
Veja, tinha 100 e tantos mil estudantes universitários. Hoje tem 3 milhões. No fundo, lá era uma minoria mais informada, mais preparada, não tinha um movimento social forte de classe média. Toda a minha vida estudantil, até essa época, nunca observei nenhuma greve de professores. Não havia isso. Então, os estudantes substituíam, em alguma medida, na área dos movimentos sociais, outras classes que não se movimentavam. E, agora, já na campanha para a UNE, que era muito difícil para ser eleito, eu aí passei a conhecer o Brasil. Eu me lembro que uma vez o Miguel Arraes, que era governador recém-eleito de Pernambuco, eu o convidei para vir a São Paulo. E ele veio. Porque a UNE era muito forte, tinha força. Ainda era, não é. Convidei para vir a São Paulo, fizemos uma agitação grande no Paramão, um comício, etc. E aí depois ele me convidou para ir a Pernambuco. E aí eu fui pingando, aproveitei a passagem, fui pingando fazendo campanha, de uma maneira meio inusitada, porque em geral o pessoal fazia conchavos, né? Quem era candidato se mancava. E aí eu resolvi fazer o contrário. Eu ia num restaurante estudantil e dizia, subia na mesa e falava na maior cara de pau. E me apresentei como candidato explicitamente, que era uma heresia. Ah, o senhor não era ainda presidente da UNE nessa época? Não era. E aí acabou dando certo, acabei virando presidente da UNE. Era uma eleição muito disputada. Quer dizer, o senhor conhece o Brasil aí? Então. Aí eu passei a ser, se você quiser, um político nacional. Que é o que eu sempre fui. Né? Sempre ligado às coisas não é o que dizem, né? do Brasil. Dizem que o senhor é muito paulista, né? Não, de fato eu nasci em São Paulo, num bairro operário. Mas, do ponto de... E talvez o meu sotaque seja mais para paulista do que para outro. Mas embora eu tenha perdido o italianado do... Você sabe que outro dia teve lá um chefe de Estado estrangeiro e ele me disse o seguinte, era o primeiro-ministro da Holanda, me visitando no palácio. Ele falou, eu sempre mando cartões postais para os meus filhos. Me dá uma frase sobre São Paulo para eu escrever no cartão postal. Eu disse, diga o seguinte, que São Paulo é a única cidade do mundo onde você encontra japonês falando português com sotaque italiano. Ele entendeu? Entendeu, cara. Achou muito engraçado. Mas, de alguma maneira, eu me formei na política como político nacional. Sabe onde eu aprendi a fazer política? No Rio, né? Em Pernambuco, onde eu passei muito depois, e em Minas. Em Minas? Com os mineiros, porque eu ajudei a fundar a Ação Popular, e a Ação Popular... Com o Betinho? Claro, e a Ação Popular nasceu em Minas. Tinha o Vinícius, tinha o Betinho, tinha o Henrique Novaes. O núcleo básico foi mineiro. E eu aprendi a lidar com mineiro, sem procurar fazer graça com isso, desde aquela época. Que mineiro é duro de mostrar o que está pensando. Vamos falar sobre isso. Já que entramos nesse assunto, vamos falar um pouco de política. Depois a gente volta para a biografia. O governador Aécio está lhe convidando para andar pelo Brasil afora, né? Já que falamos nos mineiros. E parece que o senhor aceitou, porque o senhor foi a Recife com ele outro dia. Como é que o senhor vê? Porque o senhor tem dito que não se deve, por causa da crise, apressar. Para a crise econômica, a gente tem que atuar com muita responsabilidade e num espírito de cooperação. Em clima de campanha, as duas coisas enfraquecem.